Olá pessoal, meu nome é Ailton, vamos dar início à aula 2 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores 2 do curso de Manutenção e Suporte de Informática. Na aula anterior nós demos uma visão geral sobre a nossa disciplina e falamos um pouco sobre a ementa da disciplina e do conteúdo inicial. Nesta aula 2 nós iremos falar um pouco sobre a geração de computadores e o modelo de von Neumann. A primeira geração, considerada como a geração zero, onde os computadores eram mecânicos, no início de 1642 até 1945. É uma geração caracterizada por computadores essencialmente analógicos. Foram construídos a partir de engrenagens mecânicas e eletromecânicas. Operavam em baixa velocidade e eram destinados a resolver problemas específicos. Alguns exemplos, a máquina de Pascal e a máquina de Babbage. A primeira geração, conhecida como a geração das válvulas, do ano de 1945 a 1955. A Segunda Guerra Mundial foi o marco do surgimento da computação moderna. A partir desse período surgiram novas tecnologias mais modernas, capazes de substituir os componentes mecânicos. Componentes utilizados na fabricação desses computadores eram os relés, capacitores e as válvulas. Neste slide, pessoal, nós temos um exemplo do que era a válvula na primeira geração. Na primeira geração, a entrada de dados e instruções, bem como sua memória temporária, ocorria frequentemente pela utilização de cartões perfurados. Era um modo de entrada de dados da primeira geração. Além de ocupar muito espaço, seu processamento era lento e o consumo de energia bastante elevado. Alguns computadores daquela época, nós temos o ENIAC, da Universidade da Pensilvânia, o IBM 603, 604, 701 e dentre outros. O modelo de von Neumann. John von Neumann foi um matemático natural da Hungria que viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos. Contribuiu de forma significativa para a evolução dos computadores. Sua principal contribuição foi a construção de um computador sequencial binário, trabalhando com zeros e uns, de programa armazenado, que foi chamado de modelo de von Neumann. A arquitetura de computador proposta por esse modelo é composta de memória física, que armazena programas e dados, representados por zeros e uns, a unidade aritmética e lógica, a ULA, cuja função é executar operações indicadas pelas instruções de um programa, e a unidade de controle, cuja função é buscar um programa na memória, instrução por instrução e executá-lo sobre os dados de entrada, e os equipamentos de entrada e saída. Então, o modelo de von Neumann é composto por esses 4 elementos. Nesse slide, nós observamos aí um gráfico, uma imagem que mostra a arquitetura de von Neumann, onde eu tenho memória, unidade de controle, unidade aritmética e lógica, e a entrada e saída. Segunda geração, a geração dos transistores. Nesta geração, a válvula foi substituída pelo transistor. O transistor foi desenvolvido pelos laboratórios Bell no ano de 1948. Esse dispositivo reduziu de forma significativa o volume dos computadores e aumentou a sua capacidade de armazenamento. Já a terceira geração, considerada a geração dos circuitos integrados, também chamados de CIs. Foi a partir dessa geração que surgiram os primeiros circuitos integrados. Esses circuitos incorporaram inúmeros transistores e outros componentes eletrônicos. Conforme vocês estão observando aí na imagem, tem uma figura que mostra o que é um CI. A quarta geração é a geração dos microprocessadores. A geração começou no ano de 1970 até os dias atuais. Há circuitos integrados de diversos tamanhos, tipos e funções, dezenas de milhares de transistores, até CIs extraordinariamente mais complexos e inteligentes. Nessa geração, os circuitos passaram a uma larga escala de integração, conhecida como LSI. Segundo von Neumann, os computadores possuem 4 componentes, já explicitados anteriormente, que é a unidade central de processamento, composta pela unidade lógica e aritmética, e a unidade de controle. Tais componentes eles são interconectados por barramentos, que são as vias por onde trafegam as informações. A UCP, sigla que representa a unidade central de processamento. A memória, existem diversos tipos de memória em um computador. Por exemplo, a memória RAM, considerada a memória principal, memória ROM
cache e registradores. Dispositivos de entrada e saída, também conhecidos como dispositivo de input e output, são dispositivos responsáveis pela entrada e saída de dados. E barramento é o responsável por interligar todos os componentes listados acima, as vias por onde trafegam e interconectam os outros dispositivos. As referências, como já foi citado anteriormente, temos a Introdução à Organização de Computadores do Monteiro, Introdução à Arquitetura de Computadores do Murdoch e a obra do Tannenbaum, Organização Estruturada de Computadores, e um link aí disponível para acesso. Pronto, pessoal. Tenham uma boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.